Olá a todos e sejam muito bem-vindos de volta ao nosso curso de Eletricidade Básica. Essa é a videoaula de número 5, onde falaremos sobre corrente contínua e corrente alternada e as diferenças entre esses dois tipos de corrente. Bom, vamos começar então falando sobre o que é corrente contínua. Uma corrente contínua provém de uma fonte de tensão DC ou CC, que é uma fonte de tensão contínua. Se eu aplicar os terminais de uma bateria, que é uma fonte de tensão de corrente contínua, em um condutor, eu vou obter corrente contínua. O que é então essa corrente? Provém de fontes de tensão contínua, não há troca de polaridade, ou seja, o polo positivo aqui sempre será o polo positivo e o polo negativo será sempre o polo negativo. Então, eu tenho um fluxo contínuo de elétrons no meu condutor, em que os elétrons sempre vão sair do polo negativo e chegar aqui no polo positivo. Então, nós vemos aqui que a corrente contínua não varia em relação ao tempo. Se nós pegarmos esse gráfico aqui para analisar, que é o gráfico da corrente pelo tempo, nós vemos que ao decorrer da passagem do tempo, essa corrente é sempre a mesma, que é equivalente à tensão aqui da nossa bateria aplicada ao condutor, dividido pela resistência do nosso condutor. Então, sempre será a mesma corrente. Vamos falar então de alguns exemplos de fontes de tensão contínua. Nós já falamos aí numa videoaula anterior, mas vamos reiterar isso. Pode ser, por exemplo, uma bateria de carro, pode ser uma pilha, ou pode ser, inclusive, nossos painéis fotovoltaicos, que são fontes de tensão contínua, como vocês vão ver no curso de Introdução à Energia Solar. Agora vamos falar de corrente alternada. O que é, então, corrente alternada? A corrente alternada é a corrente que chega das redes de energia elétrica. Toda rede de energia elétrica, toda concessionária, fornece corrente alternada e não contínua. Então, provém de fontes de tensão alternadas. No caso aqui, é a rede representando essa fonte de tensão alternada. Há uma troca de polaridade no decorrer do tempo. Então, esse lado aqui, vamos falar que o lado direito está com polaridade positiva e negativa. Vocês veem que os elétrons estão saindo do negativo para o positivo. Porém, ao decorrer do tempo, essa polaridade vai mudar. Esse lado vai ficar com polaridade negativa e esse lado com positiva. E o fluxo de elétrons aqui vai mudar, vai sair do polo negativo e ir para o polo positivo. Então, esse fluxo sempre fica variando ao decorrer do tempo. Então, a corrente alternada há uma variação do fluxo de elétrons em relação ao tempo. Como vocês podem observar aqui no gráfico da corrente pelo tempo, essa corrente varia de acordo com a passagem do tempo. Essa parte aqui, positiva, acima da linha aqui, que representa o tempo, significa o fluxo de elétrons indo para um lado, por exemplo, se temos esse lado positivo e esse negativo, isso representaria nosso fluxo de elétrons de ida, e essas partes negativas, porções negativas do gráfico, representariam a volta de quando houve a inversão de polaridade e nossos elétrons estão fazendo o fluxo contrário. Alguns exemplos que temos aí de fontes de tensão alternada são as usinas de geração de energia elétrica, que geram corrente alternada e não contínua. Por exemplo, uma usina hidrelétrica gera corrente alternada. Uma usina nuclear, mesma coisa. Uma usina termoelétrica também vai gerar corrente alternada. E, por exemplo, inclusive os parques eólicos geram corrente alternada. Tudo isso é o que chega na rede de energia elétrica das concessionárias para nossas residências. Então, quando se trata de rede de energia elétrica, a corrente que chega nas nossas residências, nos nossos imóveis, são corrente alternada. Vamos falar então um pouco do comportamento da corrente alternada para a gente entender melhor o que está acontecendo aqui em relação ao gráfico. Num primeiro momento, nós temos aqui o pico de corrente em uma direção. Isso significa que eu tenho uma polaridade aqui positiva de um lado e negativa de outro. E a corrente está fazendo esse movimento, saindo do polo negativo e indo até o polo positivo, nesse primeiro momento aqui do gráfico. Em um segundo momento, nós temos que a corrente é zero. Vocês podem ver, o valor de corrente está bem aqui em cima da linha do tempo. Isso significa que a corrente é zero. Nesse momento,
os elétrons ficam estáticos por um momento muito breve. Não há polaridade aqui e os elétrons não estão em movimento. Num terceiro momento, nós temos aqui o pico negativo de corrente. Isso significa que os elétrons estão indo para o lado contrário em relação ao primeiro momento. A polaridade foi invertida, como vocês podem ver aqui. Esse lado aqui está com polaridade negativa e esse lado com polaridade positiva. Portanto, nós temos o fluxo contrário aí dos elétrons. Os elétrons estão voltando. E aí que entra o conceito de frequência da energia que chega na nossa casa. Nós sabemos que nas redes aqui do Brasil a frequência é de 60 Hz. O que significa eu falar que a frequência é de 60 Hz? Significa eu falar que essa polaridade inverte 60 vezes a cada segundo. Ou seja, esse movimento de ida, parada e volta dos elétrons vão acontecer 60 vezes a cada segundo. Então, vocês podem ver que é muito rápido. Isso tudo aqui acontece em 1 segundo, 60 vezes. Vamos falar então das aplicações aí práticas da corrente contínua quando comparada com a corrente alternada. Bom, a gente já viu que o símbolo de fonte de tensão para a corrente contínua é dado por esse desenho aqui, que indica a polaridade positiva e negativa da fonte de tensão. Já a corrente alternada, ela é dada por esse símbolo aqui. Como vocês podem ver, não há polaridade indicada no símbolo para fonte de tensão de corrente alternada. Isso é devido a essa variação da polaridade, que no caso aqui do Brasil ocorre 60 vezes a cada segundo. Vamos falar agora então de algumas aplicações da corrente contínua. A principal aplicação da corrente contínua é na microeletrônica. Computadores, celulares, tablets, controles remotos, tudo que utiliza bateria ou pilha utiliza corrente contínua, porque baterias e pilhas são fontes de tensão de corrente contínua. Nós sabemos também que as baterias de automóveis geram corrente contínua. Então, todos os dispositivos eletroeletrônicos de um carro, de qualquer automóvel, é alimentado aí por corrente contínua. E, inclusive, os nossos painéis fotovoltaicos geram corrente contínua e não corrente alternada. Portanto, eles são uma fonte de tensão de corrente contínua. Vamos falar então aí da maior vantagem da corrente contínua quando você compara ela com a corrente alternada. A corrente contínua é mais portátil do que a corrente alternada. Você consegue gerar corrente contínua mais facilmente a partir de qualquer bateria ou pilha. Já a corrente alternada é gerada lá nas grandes hidrelétricas, nas termoelétricas, nas grandes usinas aí de geração de energia. Então, para usar a corrente alternada, você depende de estar conectado à rede de energia elétrica. Já a corrente contínua, você usa uma bateria ali e consegue usar a energia sem estar conectado à rede de energia elétrica. Já as desvantagens da corrente contínua em relação à alternada são: a corrente contínua apresenta um maior risco à vida aí em caso de choques elétricos. Então, quando você está operando com tensões maiores aí, que podem representar risco à vida, se você tomar um choque em corrente contínua, é mais perigoso do que um choque em corrente alternada. Além disso, corrente contínua apresenta maiores perdas no transporte de energia elétrica. Por isso que quando a gente transporta energia elétrica, nós transportamos sempre na forma de corrente alternada. Todas as fiações, aí, os postes de energia em alta tensão transportam energia em corrente alternada. Outro grande problema da corrente contínua é a oxidação do cobre. Nós sabemos que a maior parte dos condutores que são utilizados aí nos circuitos elétricos são feitos de cobre. E a corrente contínua faz com que esse cobre oxide mais facilmente, que gera o que a gente chama de zinabre. A passagem de corrente alternada também vai ocasionar a oxidação do cobre, porém em escala muito menor. Já a corrente contínua agrava esse problema de oxidação do cobre e gera uma maior manutenção aí em relação à corrente alternada. Vamos falar então das aplicações da corrente alternada. Bom, a maioria dos equipamentos de uso comum que são ligados à rede utilizam corrente alternada para ser alimentado. Seja geladeira, seja televisores ou iluminação, eles utilizam corrente alternada. E as vantagens da corrente alternada em relação à corrente contínua nós já abordamos,
que é menor risco à vida em caso de choque elétrico e menores perdas no transporte de energia. As desvantagens da corrente alternada em relação à corrente contínua, na verdade, a desvantagem da corrente alternada em relação à corrente contínua é menos portátil. Ou seja, para você utilizar a corrente alternada, você necessita de acesso à rede elétrica. Bom, agora que nós já abordamos os conceitos de corrente contínua e corrente alternada e a diferença entre esses dois tipos de corrente, nós encerramos aí a nossa videoaula. Em caso de qualquer dúvida, reassistam a videoaula, porque é importante isso para entender o funcionamento dos sistemas fotovoltaicos. Até a próxima videoaula, vejo vocês em breve.